Meus cumprimentos a você que acompanha o canal Conhecendo e Aprendendo. Mais um vídeo aqui. Peço que você se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo, aperte o sininho de notificações, comente também. Tudo isso é de grande importância aqui para o nosso canal. Lembrando que o YouTube só entenderá que está havendo participação, interação e, portanto, interesse pelos conteúdos aqui apresentados, e dessa maneira enviará uma notificação avisando, por exemplo, quando um novo vídeo for postado, se os itens que citei anteriormente forem levados em consideração. Então, com muita humildade, peço a sua colaboração nesse sentido. Para quem não me conhece, sou Flávio Silva, graduado em História, pós-graduado em História do Brasil. Tenho também registro de historiador. Muita gente não tem conhecimento desse fato ainda, mas em 2020, por meio de uma lei federal, a profissão de historiador foi regulamentada. Vamos, então, sem delongas, para o tema do vídeo de hoje, que é, no mínimo, curioso e intrigante. Alienígenas existem? Vamos primeiro ver no dicionário um dos significados da palavra alienígena, que é o seguinte: que ou o que pertence a outros mundos. Focaremos então nesse significado, que é um dos tais, visto que a própria palavra alienígena em si, quando mesmo de forma metafórica atribuída a pessoas, pode trazer uma conotação negativa, depreciativa e até humilhante. Mas fique comigo até o final desse vídeo e você compreenderá o que estou querendo afirmar. Faço-lhe então uma pergunta. Você já se sentiu, de certa forma, discriminado, desprezado, humilhado diante de outras pessoas que galgaram uma posição mais elevada na escada da hierarquia social? Explico melhor. Alguém que tem bens materiais, os quais você não possui, já te tratou mal, te negou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E não estou falando somente de posições econômicas em meio à sociedade, mas intelectualmente falando também. Isto é, pessoas que possuem um vasto conhecimento, faculdades no plural mesmo, idiomas, te negam um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ou seja, não te cumprimentam nem na nossa língua, o português, nem em outra língua que aprenderam. É claro que estou sendo aqui um tanto irônico. Mas o conhecimento que deveria servir para tornar essas pessoas melhores, mais amáveis, mais afáveis com relação aos seus semelhantes, pelo contrário, pessoas assim se tornam mais frias, mais indiferentes. E não estou aqui generalizando. Todo tipo de generalização carrega em si um peso terrível de injustiça, pois quando colocamos em uma crítica que fazemos todas as pessoas no mesmo bojo, estamos cometendo injustiças. Mas, prosseguindo aqui o nosso tema, certa vez eu estava sem transporte algum e num determinado ponto, esperando uma condução, notei que passaram por mim várias pessoas em seus carrões, alguns de luxo,
diga-se de passagem, pessoas que me conhecem e simplesmente me ignoraram. Fizeram de conta que não me viram. Essa é uma dura realidade que nós enfrentamos e não podemos nos calar diante disso. Por isso, a minha intenção de fazer esse vídeo a fim de chamar atenção, tanto das pessoas que agem assim, como das pessoas que são vítimas desse tipo de atitude discriminatória. Mas é errado possuir bens materiais? Evidentemente que não, contanto que seja adquirida de forma honesta. Mas não é justo alguém, porque teve mais sorte na vida, digamos assim, humilhar aquelas pessoas que enfrentam dificuldades terríveis no seu dia a dia. O sistema capitalista não é o mais justo. Não é, nem de longe. Mas foi o único que deu certo. Por que eu estou tocando nesse assunto? Muitas dessas pessoas, mas elevadas, tanto economicamente como intelectualmente, colocam toda a culpa das mazelas sociais no sistema capitalista. E quando assim o fazem, estão, na verdade, nas entrelinhas, mesmo de forma velada, alguns de forma declarada, fazendo uma apologia ao socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels lá no final do século XIX. Vamos analisar sem preconceito algum e de forma muito breve o pensamento de Karl Marx. Será que ele estava errado em tudo? Por isso eu falei, analisaremos sem preconceito. Lembro de quando eu passava por bancas de jornais e via exposto livros do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. O seu rosto estampado na capa, aquela frase terrível, Deus está morto. Eu manifestava todo tipo de preconceito, demonizando as suas obras sem conhecê-las. Mas criei coragem e fui examinar, comecei a ler Nietzsche. Cheguei a fazer a leitura de 7 livros dele. Já estou no 8º, que é exatamente humano, demasiado humano. Alguém pode até me questionar, me ouvindo nesse momento, será que ele fez essas leituras mesmo? Entende pelo menos um pouco de Nietzsche? Ou está só falando bobagem para dizer que tem muito conhecimento? Eu não estou afirmando que tenho muito conhecimento. Durante toda a nossa vida, nós temos que estar conhecendo a cada instante. Sempre estamos aprendendo e somos alunos, eternos alunos. Se você duvida que eu fiz essas leituras, converse comigo, comente aqui embaixo. Se quiser conversar pessoalmente, também estou disposto. Vamos entrar em assuntos nietzschianos, como o eterno retorno, o além do homem, a genealogia da moral e outros temas que foram abordados pelo filósofo alemão, que nasceu em 1844 e morreu em 1900. Bem, deixemos Nietzsche por enquanto de lado e voltemos ao nosso tema, analisando Karl Marx. Será mesmo que tudo que ele falou não tinha fundamento algum, como alguns afirmam? Vejamos historicamente o que estava acontecendo em sua época.
sobretudo na Inglaterra, onde começou a Revolução Industrial. Depois outros países da Europa passaram também a se industrializarem, e o avanço científico tremendo no final do século XIX, principalmente na chamada Segunda Revolução Industrial. Mas como estavam os trabalhadores nessa época? Como eles viviam? Milhares e milhares de pessoas que deixaram suas residências nos campos e passaram a habitar nas cidades. Os aglomerados urbanos gigantescos começaram a se formar. E essas pessoas sem condições dignas, praticamente nenhumas, sem higiene, sem descanso, jornadas de 14, 16 horas de trabalho, crianças sendo exploradas nas fábricas, inclusive para destravar, por serem pequenas, as máquinas, que quando enterravam as crianças, por serem pequenas, tinham mais facilidade de manusear certas peças, engrenagens, e quando essas máquinas voltavam a funcionar, muitas dessas crianças foram mutiladas. Também foram colocadas para fazer limpeza em chaminés, inalando fumaças altamente tóxicas que causavam terríveis doenças e mortes. Mulheres que escondiam a própria gravidez para não perderem seus empregos. Enfim, situação deplorável. Karl Marx fez essa análise porque, de fato, a burguesia explorava o proletariado. Dito isso, o chamado socialismo científico e o materialismo histórico dialético, propostos por Marx e Engels, quando colocado em prática, e isso ocorreu lá no começo do século XX, na Rússia, Revolução Russa, leia sobre isso, 1917, se tornou um verdadeiro fracasso. Por quê? As teorias de Karl Marx e Friedrich Engels se tornaram tão utópicas quanto ou mais utópicas do que os socialistas utópicos que surgiram antes deles e que foram por eles tão criticados. Se idealizou um mundo que se tornaria um verdadeiro paraíso socialista. Ou seja, os proletários, os trabalhadores, fariam a revolução, tomariam as fábricas, extinguiriam com a propriedade privada, os bens seriam justamente e igualmente distribuídos entre os próprios trabalhadores. O socialismo se desenvolveria até chegar ao ponto que não se necessitaria mais do próprio Estado e não haveriam mais classes sociais. Essa é, em síntese, o que diz essa teoria, ou essas teorias marxistas. Mas o que ocorreu na Rússia do início do século XX, que, diga-se de passagem, com relação a outros países industrializados, estava muito atrasada. Alguns comentadores vão dizer que a Rússia vivia, na época, numa espécie de semi-feudalismo. Ou seja, a maioria dos trabalhadores viviam nos campos. A indústria era muito incipiente quando comparada, como citei antes, a outros países. Por isso, os bolcheviques, que se pareciam com os jacobinos da Revolução Francesa, lá do século XVIII, pularam
as etapas que estavam dentro da proposta do marxismo ortodoxo. Afinal de contas, o capitalismo se desenvolvendo significaria mais proletários, mais trabalhadores se fortalecendo. E justamente esses trabalhadores fariam a revolução. Os mencheviques, até que, de certa forma, procuraram seguir de forma mais ortodoxa as teorias de Karl Marx. Os bolcheviques, radicalmente exacerbados, partiram logo para a violência, assassinando a família Romanov, do czar Nicolau II, e o que se viu depois na Rússia foi um verdadeiro fracasso, sobretudo após a morte de Lenin em 1924. Trotsky, que era sem dúvida o preferido de Lenin, não assumiu. Quem fez isso foi nada mais, nada menos que Joseph Stalin. E o stalinismo foi o que de pior pôde acontecer na Rússia comunista, e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, após o ano de 1922. Bem, o comunismo de fato não deu certo, mesmo porque os termos se confundem, socialismo, comunismo, mas em tese o comunismo seria o clímax do socialismo, como já foi colocado aqui anteriormente. Um paraíso na Terra, paraíso comunista. Isso nunca ocorreu e nem vai ocorrer. É só analisar com mais cuidado o que ocorreu. Lembramos aqui do chamado Holodomor. Tem um livro que eu indico para você, que tem o título de Holodomor, o Holocausto Ucraniano, na época de Stalin, nos anos de 1932 e 33, quando pelo menos 5 milhões de pessoas foram exterminadas pela fome. Se fala muito no Holocausto nazista, quando, na época de Adolf Hitler, pelo menos 6 milhões de judeus foram eliminados. Mas no Holocausto ucraniano pouco se fala. E também o comunismo, por assim dizer, no Camboja, no Vietnã do Norte, na China de Mao Tse-tung, que é tido como o maior genocida da história. Há estatísticas, e não há um consenso, é claro, entre os historiadores, de que na China de Mao Tse foram eliminadas cerca de 70 milhões de pessoas, a maior parte de fome. Bem, esse tipo de sistema realmente se tornou um fracasso. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Comecei falando em outro tema, agora já parti para outro. Alguém pode criticar, e você tem todo o direito dizendo, mas esse tema está completamente desatualizado. Pelo contrário, meus caros, isso é mais atual do que nunca. O que é que se estuda hoje em dia nas universidades? Na esmagadora maioria delas. Quais teóricos que são estudados e servem de referência? Aqui mesmo no Brasil, quem é o patrono da educação? Paulo Freire, que era um comunista declarado, inclusive tecia elogios ao Che Guevara. E por aí já dá para você compreender. Mas por que esse assunto está cada vez mais atual? Quando a gente entra na universidade e começa a fazer a leitura dos teóricos que servem de referência
para o mundo acadêmico, nós percebemos quais são as orientações. Isso vem desde muito tempo, é digno de nota. Você já ouviu falar na escola de Frankfurt, que surgiu lá na Alemanha no começo da década de 20 do século passado? Diversos teóricos, o Adorno, Horkheimer, Marcuse, Erich Fromm. E por falar em Erich Fromm, eu cheguei a ler integralmente também um livro do filósofo e também psicanalista Erich Fromm, chamado Conceito Marxista do Homem, no qual ele procura argumentar que, na realidade, os conceitos de Karl Marx, as suas teorias, foram deturpadas pelos comunistas russos. Mais ou menos o que muitos outros procuram fazer, isto é, isentar Lenin e Trotsky e colocar toda a culpa do fracasso comunista na União Soviética em Stalin, ou sobre Joseph Stalin. Mas quando nós analisamos essa tríade do comunismo, da Revolução Russa, o Lenin, Trotsky e Stalin, nós veremos que, na realidade, esses três estão entre muitos vilões que foram transformados em heróis dentro da historiografia. E o que prevalece hoje no mundo acadêmico é o materialismo histórico dialético. Se você duvida ou questiona o que eu estou falando aqui, por favor, pode comentar e até criticar. Me mostre argumentos, eu quero aprender com você. Bem, os teóricos da escola de Frankfurt, quando Hitler ascende ao poder em 1933, sai da Alemanha, porque eram judeus, e fogem para os Estados Unidos da América. E aí, essas teorias começam a se arraigar pelas universidades, a chamada teoria crítica. A hegemonia cultural de Antônio Gramsci não podemos deixar de citar aqui, porque está tudo no mesmo bojo, com caras diferentes. O socialismo é um tanto camaleônico, ele muda de cor conforme o ambiente, conforme a época e conforme as conveniências, porque os teóricos de Frankfurt procuraram dar uma nova interpretação às teorias marxistas, porque a revolução, afinal, não deu certo. Pegar em armas e partir para a briga de forma violenta, foi o que aconteceu na Rússia, também em Cuba, em 1959. Então, o que se deveria fazer a partir daí era travar uma guerra cultural, entrar nos meios de comunicação, na cultura, e atacar a civilização ocidental, a cultura ocidental assentada sobre suas três principais bases. A filosofia grega, o direito romano e, principalmente, sobretudo, a ética judaico-cristã. Então, é isso que se procura fazer. A hegemonia de pensamento, ou seja, quem pensa diferente é logo escanteado, colocado de lado, enfim, é isso que acontece. Bem, o vídeo já se estendeu bastante, tem muita coisa para a gente falar, mas eu termino dizendo que o socialismo científico deu errado em todos os lugares em que procuraram aplicá-lo. Se tornou realmente um fracasso. E repito, o sistema capitalista está longe de ser o mais justo.
né? Nós começamos aqui falando sobre injustiças e discriminação, mas foi o único que prevaleceu e deu certo, né? E os críticos ferrenhos do capitalismo usufruem das benesses do próprio sistema capitalista. Esses milionários, né, que defendem com unhas e dentes as teorias marxistas, quando saem para fora do Brasil, não vão para Cuba nem para Venezuela, né, ou Nicarágua. Eles partem para Londres, para Paris, Nova York, onde o capitalismo é mais pujante. Então isso é uma tremenda de uma hipocrisia. Bem, alienígenas existem? Metaforicamente eu diria que sim. Não em outros planetas, não fora do nosso planeta, mas no nosso próprio planeta, né? São pessoas que vivem em um outro mundo, né, muito superior ao nosso, né? E nós, aqui meros mortais, temos que conviver com essas desigualdades. Mas o que faremos? Temos que batalhar, seguir em frente, né, porque quem quer vencer não fica só escutando esse tipo de coisa, né, ou desanimando porque alguém nos ignora. Eu já passei muito por isso e ainda passo, só que eu não baixo a minha cabeça, né, porque se alguém conseguiu, eu posso conseguir, você pode conseguir também, né? E quando nós conseguirmos uma situação melhor, né, economicamente falando, ou intelectualmente falando, vamos procurar fazer a diferença, olhar para o nosso semelhante, né, com um olhar mais bondoso, né, misericordioso, procurando ajudar quem está precisando, dar a mão para quem está em aflição. Tá certo? Muito obrigado a você que ficou comigo até agora e até o próximo vídeo. Um grande abraço.